Hello, hello! Eu me chamo Hugo Leonardo, sou formado em Matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, sou professor de Matemática e Física e sou estudante de licenciatura em Computação lá da Rural também. Beleza? Simbora! No vídeo de hoje, a gente vai resolver duas questões da prova de Matemática Discreta 1 do curso de Licenciatura em Computação lá da Rural. Beleza? Antes de começar o vídeo, dá aquela curtida, comenta sobre o que você vai querer o próximo vídeo e compartilha, mostra para os amigos aí que estão cursando ou que querem cursar algum curso de exatas. Beleza? Ah, os que não querem também. Mostra para todo mundo. Simbora! Então, são duas questões. A primeira questão fala o seguinte: ainda provar se uma equivalência lógica, que vai ser dada aqui, é ou não válida. Essa equivalência vai ser o P, então o Q, equivale, logicamente, a não P ou Q, certo? Ainda provar isso daí. E a segunda questão vai ser criar um argumento, através de inferência lógica, tomando como base as premissas dadas que estão aqui, na verdade, tá aqui, e para provar, para concluir C, certo? Então aqui eu vou ensinar essas duas coisas. Então simbora. A primeira questão é sobre tabela verdade. Então caso você não saiba nada sobre tabela verdade, eu aconselho você dar uma olhadinha nos vídeos sobre lógica proposicional que tem aqui no canal. Acho que no primeiro, no segundo e no terceiro, eu falo sobre tabela verdade, o que é tabela verdade, como representar, como começar a construir, etc. Certo? Então vamos lá. Ainda provar se essa equivalência lógica aqui é ou não válida. Para provar se uma equivalência lógica é ou não válida, a gente vai utilizar a tabela verdade. A gente vai trocar esse símbolo de equivalência por uma bimplicação. E se a coluna, a última coluna no caso, se a coluna correspondente a P, então Q, se somente se, não P ou Q, for uma tautologia, essa equivalência lógica ela é válida. Se não for, não é válida. Então vamos embora. Então a gente vai fazer uma tabela verdade aqui. Como é que a gente faz a tabela verdade? Inicialmente a gente vai saber, a gente vai procurar quantas variáveis simples a gente tem. A gente tem o P e o Q. Quantas letrinhas? Tem a letra P e a letra Q. Então como a gente tem P e Q, são duas letras, a gente vai fazer 2 ao quadrado, que dá 4. Teremos 4 linhas, certo? Além da linha que vai dizer, ó, essa aqui é a variável. Eu gosto de começar assim. As duas primeiras eu vou colocar as letras ou as variáveis simples. No caso da gente vai ser o P e o Q. Lá em cima tem a ordem de precedência dos operadores. Só que eu não vou utilizar na variável completamente. Mas se você quiser utilizar, dá do mesmo jeito certo. Eu vou fazer o seguinte, eu divido a equivalência na metade. A da esquerda e a da direita. Na da esquerda eu começo fazendo pela esquerda, faço tudinho da esquerda, e depois eu faço tudinho da direita e junto as duas. Mas se você fizer pela ordem normal, dá certo do mesmo jeito. Pronto. Na esquerda, na esquerda, simbora. Tem agora o P, então Q. A gente coloca P, então Q. Então tudo do lado esquerdo já foi. Do lado direito, a gente vai embora. Tem não P ou Q. Só que não P a gente não tem. Então vamos colocar lá, por ordem de precedência, não P. Depois que apareceu não P, o Q a gente já tem. Então a gente coloca tudo do lado direito. Não P ou Q. Depois de colocar tudo do lado direito, agora a gente junta tudinho. O lado direito e o lado esquerdo. Lado direito e lado esquerdo. Com o P, então Q. Se, somente se, não P ou Q. Massa. A gente já organizou a tabela verdade aqui. Então, precedência, obrigado. Então, massa. Já está tudo organizado. E a gente vai começar a distribuir valores verdadeiro ou falso a partir daqui. A gente começa a distribuir nas variáveis simples. Na variável simples que está mais à sua direita. Nesse caso é o Q. Então o Q vai revezar verdadeiro e falso de 1 em 1. Então como a gente usa o 0 e 1, começar 0, 1, 0, 1. Para a próxima que vai estar à sua esquerda, no caso aqui agora, a gente vai dobrar. Em vez de alternar de 1 em 1, a gente vai alternar de 2 em 2. Então vai ser 0, 0, 1, 1. Se tivesse outra, a gente ia dobrar também. Em vez de alternar de 2 em 2, iria alternar de 4 em 4. Mas massa. Já resolveu todas as variáveis simples agora. Então vamos para os operadores lógicos, né? Agora o primeiro, que vai estar à direita, vai ser a implicação. P, se P acontece, então Q acontece. O P, então Q, só é falso quando aparece 10. Então você vai olhar o P e o Q, juntando as duas letras, e você vai procurar o 10. 00, 01, 10. Então aqui como apareceu 10, aqui vai ser falso. E o resto tudo vai ser verdadeiro. Certo? Então massa. Já organizou aqui. Vamos para a próxima.
A próxima é o não P. O não P só é importante, para a gente fazer o não P, só vai ser importante a tabela do P. Então, por favor, Q. Obrigado. Chega mais junto. Pronto. Então, o não P vai ser exatamente o contrário da tabela do P. Como o P é 0, 0, 1, 1, o não P vai ser 1, 1, 0, 0. Beleza? Então, já organizou a tabela do não P agora. Vamos para a próxima. Não P ou Q. Então, para fazer a tabela do não P ou Q, ainda vai precisar do não P e do Q. Então, por favor, o P e o P, então Q. Obrigado. Se organizem aí. Pronto. O símbolo da disjunção só vai ser falso quando os dois forem zero. Ou seja, quando os dois forem falsos. Então, ó, verdadeiro e falso, não. Verdadeiro, verdadeiro, não. Falso, falso. Então, aqui ele vai ser falso. E o resto tudinho vai ser verdadeiro. Beleza? E agora vamos para a última tabela, que é o P, então, Q. Se somente se, não P ou Q. Ele vai juntar. Ainda vai precisar do P, então, Q. E do não P ou Q. Massa. Juntando as duas para ficar mais bonitinho. O se somente se só vai ser falso quando elas forem diferentes. E vai ser verdadeiro quando elas forem iguais. Então, 1, 1 é igual. 1, 1 igual. 0, 0 igual. 1, 1 igual. Então vai ser tudo igual. Massa. Então já organizou toda a tabela verdade. E quando a gente já deixou organizado, a gente vai olhar para a última coluna, que vai estar mais à direita. Como a última coluna é tudo 1, a gente diz que essa coluna, isso aqui acontece uma tautologia. E como acontece uma tautologia, significa que essa equivalência lógica ela é verdadeira, ou seja, ela é válida. Beleza? Então a primeira questão foi resolvida. Vamos para a segunda. Que a gente vai criar um argumento com base nessas premissas para deduzir C, ou para concluir C. Massa. Então, para deixar organizado, eu coloquei lá os passos das premissas. Aqui, assim, na minha cabeça, são as regras de inferência, certo? E aqui são agora onde é que a gente vai distribuir os fatos. Lá em cima eu vou colocar qual a inferência está utilizada. Então, simbora. Então, ó, para concluir C, se você olhar nas premissas, a gente vai precisar de saber o valor de F ou A. Massa. Para saber o valor de F ou A, a gente vai precisar saber o valor de A. Só que, se for pelo caminho do A, você não vai encontrar nada aí. Então, a gente vai ter que ir pelo caminho do F. Beleza. Para saber o valor de F ou A, a gente vai precisar saber o valor de F. Para saber o valor de F, se você estiver olhando, a gente vai precisar saber o valor de E. Para saber o valor de E, a gente vai precisar saber o valor de D. Só olhar nas premissas, quem está acompanhando. Para saber o valor de D, a gente vai precisar saber o valor de B. Beleza? Então aqui vai ser a ordem. Vai ser, primeiro vai saber o valor de B, depois de D, depois de E, depois de F, depois de F ou A, depois de C. Então, simbora. O valor de B, a gente já sabe que é verdadeiro, pelo 2. Vamos descobrir o valor de D. Então, ó, pelo 1 e pelo 2. Então, ó, a gente já tem o 1 e o 2. B, então não D e B. Então, qual vai ser o método? Olha aqui em cima. A gente vai usar o pônei, certo? Então, ó, modus poneis, por 1 e 2 modus poneis. Se B, ó, B, então D. B, então não D. B acontece, então não D vai acontecer, certo? E já descobriu que D é falso, ou seja, que não D é verdadeiro. Massa. Seguindo em frente. Então agora já descobriu o valor de D. A gente vai descobrir o valor de E agora. Então vamos lá. Já tem o valor de... Pelo 3, ó. Não D ou E. E por não D. Vamos procurar agora. Olha aqui na minha cabeça. O que é que vai ter lá? Vai pra cima. Ui. Então simbora. Modus ponens, modus... Achou. Silogismo disjuntivo. Então, de 6 e 3, por silogismo disjuntivo, ó, D ou E é verdadeiro. Eu digo que D é falso. Então, eu digo que E é verdadeiro. Isso é o silogismo disjuntivo. Beleza? Então, massa. Já descobriu o valor de E. Vamos descobrir o valor de F. Só que a gente não tem E no 4. Então, a gente vai precisar digitar esse 4 para que o E apareça. Como é que a gente faz isso? A gente não vai utilizar uma regra de inferência. A gente vai usar uma equivalência lógica. Então, ó, qual vai ser essa equivalência? Vai utilizar a equivalência bem importante, que é a contrarrecíproca. O que é que a contrarrecíproca faz? Ele pega uma implicação, inverte e nega ambos os lados. Então vai ser não, não é, implica
não F. Certo? Ou seja, não é, então não F. Massa, já organizou. Coloquei até um parênteses para ficar bonitinho. Beleza? E massa, e agora? A gente vai utilizar outra equivalência lógica bastante importante, que é a dupla negação. Então vamos colocar o 8 lá. A dupla negação. Como é que a dupla negação funciona? Se eu disser não, eu não vou, então negar 2 vezes significa que eu vou. Então, eu não vou a tal lugar significa que eu vou a tal lugar. Eu acho engraçado essa parte porque o pessoal, na linguagem dita, né, na linguagem natural da gente, a gente faz não, eu não vou. Então significa que eu não vou mesmo. Mas essa parte aqui se parece mais com o inglês. Se você negar 2 vezes, significa que você está afirmando que vai. Então, ó, não é a mesma coisa que é. Não F é a mesma coisa que F. Então, massa. Agora ele já descobriu que tem um então F e tem um E. Então vamos juntar lá. Pelo 9 e pelo 7. Adivinha? Pônei maldito! Então vamos lá, o maldito pônei. Eita, modos pôneis. Pelos modos pôneis, a gente tem ó, que então F. Se acontece, então F acontece. Então já descobri agora que F é verdadeiro. A gente vai descobrir o F ou A. Como é que a gente descobre o F ou A? Meu Deus do céu. A gente tem que o F é verdadeiro. A gente não tem nada falando sobre o A. Mas se você olhar aqui em cima da minha cabeça, tem um modo de inferência chamado adição. Ou seja, se F acontece, se F é verdadeiro, então eu posso colocar disjunção e botar qualquer letra do lado dele que continua verdadeiro. Ah, Hugo cortou o cabelo, certo? Então, verdadeiro. Hugo cortou o cabelo ou pintou ele de azul. Isso continua sendo verdadeiro, mesmo eu não tendo cabelo azul. Porque eu cortei o cabelo. Beleza? Então agora a gente tem que F, se F acontece, então F ou A acontece. Que é o modo de adição. Para finalizar, né? Com o F ou A acontece e o F ou A implica C. Pônei maldito. Então simbora para o pônei maldito final. Então C acontece. Então aqui é o argumento de inferência lógica, que deduzível. Só que na hora da prova, na hora da justificativa, você não coloca essa base final. Então a gente tira essa parte aqui final. E essa aqui é a organização da prova. Ah, tirando essa tabela também, né? Em cima. Não vai colocar na prova. Ou pode colocar. Você que sabe. Beleza? Esse era o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de curtir, certo? Então, beleza? Cheiro. Bye.